Graça e paz, vamos continuar falando sobre a escolha do Senhor de homens e mulheres para trazerem a vontade dos céus para a terra. Como Jesus ensinou na oração, para que orássemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a nossa oração é para trazer os céus para a terra. Os céus vêm para a terra pela palavra de Deus, que permanece para sempre, pela palavra profética, pelo batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, para que possamos compreender a palavra de Deus, entendê-la corretamente como ela é, o que realmente ela está dizendo, o que realmente Deus deseja para fazermos a vontade de Deus, para agradarmos a Deus, e é poder para praticar, viver esta palavra, e ainda é poder para pregar esta palavra, ensinar em toda a terra, até os confins da terra. Por isso estamos aqui, porque somos escolhidos de Deus para receber a revelação, a instrução, o conhecimento da sua palavra pelo poder do batismo com o Espírito Santo. Então vamos estudar Isaías 25 para trazer para a terra esta revelação do Espírito a respeito do que os céus desejam para que aconteça aqui na terra. Isaías 25, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Aqui é o louvor do profeta, pela inspiração do Espírito Santo, para que o homem e a mulher bendigam ao Senhor, adorem ao Senhor. Esta é uma parte importantíssima do que acontece no céu. Todos os seres celestiais estão diante do trono de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Essa é a vontade de Deus que aconteça aqui na terra, essa adoração, esse reconhecimento da grandeza de Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. O conhecimento da obra de Deus desde a criação. Somos criados por Ele, para o louvor da sua glória. Tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador. Só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Então o adoramos, o louvamos, e na medida que recebemos essa unção, o batismo com o Espírito Santo vai nos levar, como criaturas de Deus, a adorar a Deus. Como Ele é adorado nas alturas, seja Ele adorado aqui na terra. Ele será corretamente adorado aqui na terra sempre que pessoas batizadas com o Espírito Santo estão adorando, estão se referindo a Deus. Virá o perfeito louvor, virá adoração em espírito e em verdade. Então Deus está sempre à procura do verdadeiro adorador. Então esse primeiro versículo traz esta abertura do contato com Deus, do encontro com Deus em adoração, e com palavras de exaltação e palavras de sabedoria, de revelação em relação a Deus, porque tu fizeste maravilhas desde a criação até agora. Deus está sempre realizando maravilhas, a própria visão, a revelação, a interpretação, o conhecimento da palavra de Deus. É o que aqui está. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Note essa autoridade do Espírito de dar esta palavra. Os teus conselhos antigos reforça toda a lei, toda a Torá, toda a instrução do Antigo Testamento, dos livros de Moisés, do encontro com Deus, do Monte Sinai, da evolução, do caminhar da lei, da Torá, da justiça, para até Jerusalém, saindo então do Egito, passando pelo Sinai, pelo deserto, indo até se estabelecer no Monte Sinai, em Jerusalém, no templo, onde veio a glória de Deus sobre a vida de Salomão. Naquele lugar veio a glória, e dali vai sair a lei, dali vai sair o conhecimento, a justiça, a palavra do Senhor vai sair dali. Então os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Poderíamos aqui claramente
expressar numa mensagem que o Antigo Testamento, a palavra antiga, o conselho antigo, os teus conselhos antigos permanecem, porque são verdade e firmeza, estão firmados, nunca vão passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, a palavra do Senhor, jamais passará. Então toda a palavra do Senhor está estabelecida, o sábado, a adoração a Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus, o adorá-lo, prestar culto. Então tudo isso está estabelecido, são palavras de sabedoria, palavras de verdade. Bem-aventurado o que ouve a palavra do Senhor e a pratica. A palavra antiga, os conselhos antigos. Uma pessoa que guarda um sábado, ele trabalha, ele estuda, ele busca a ciência 6 dias, ele cresce, ele prospera. Ele recebe a bênção de Deus nesses 6 dias produtivos. 6 dias fará todo o teu trabalho. Então, quem guarda o sábado se preocupa em trabalhar 6 dias. Então, há um desenvolvimento, há o conhecimento. Você vai buscar técnicas para produzir melhor, para conhecer melhor as formas de utilização das máquinas, das ciências, descobertas científicas. Por isso, tantos judeus são cientistas, são produtores, são prósperos, são trabalhadores. Porque então eles tiram um dia para o Senhor, para lembrar de Deus, para descanso, para dedicar esse dia a Deus, ao descanso, para trazer à memória aquele que criou, aquele que sustenta, aquele que faz maravilhas, aquele que deve ser adorado, glorificado. E então são conselhos antigos que nós não deveríamos desprezar jamais, jamais passará. Sempre haverá vida, bênção de Deus para aquele que dá ouvido aos conselhos antigos de Deus. Versículo 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Então veja aqui, porque Deus vai punir toda a falta de sabedoria, o desprezo das coisas de Deus, o servir a Deus de forma negligente, todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, aquele que não busca Deus em oração, que não se consagra, não busca o batismo com o Espírito Santo. Então ele despreza a oferta de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Sua cidade vai se tornar um montão de pedras, sua denominação, haverá uma forte ruína. E do passo dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torna a edificar. Então, você teve a oportunidade de buscar a Deus, busque a Deus enquanto se pode achar. Enquanto é dia, enquanto se pode trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, vamos aprender, vamos trabalhar, vamos estudar. Vamos conhecer. Meu povo perece por falta de conhecimento de Deus, de sabedoria. Então essa cidade, essa dispensação, essa doutrina, essa denominação, esse meio protestante, seja o que for do Brasil, está em ruínas, porque desprezou o conhecimento, desprezou os conselhos antigos, desprezou a obra de Deus, desprezou o amor ao próximo. Vamos ver aqui neste capítulo 25 de Isaías que desprezou o cuidado com o pobre que está ordenado na palavra, mas por estar numa batalha contra uma outra denominação, contra uma outra religião também denominada cristã, ele abriu mão do ensino antigo de Deus, da palavra de Deus. E sequer consegue enxergar isso, perceber isso, que está andando pelo caminho errado. Está contra a palavra de Deus, porque aquele que você pensa que só tem erros, ele tem muitos acertos, e é possível verificarmos que possui mais acertos do que a sua própria doutrina, a qual você julga que é exata, que é correta, que é a certa, que é a única certa. Você está errado, você está se iludindo, você está pervertendo a verdade da palavra de Deus. Versículo 3. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Então haverá uma mudança, como nós temos aqui falado.
os céus intervêm na terra. Quando um grupo está no poder, está administrando uma cidade, mas está administrando um governo, uma nação, uma cidade, como era mais comum nos tempos antigos, as cidades serem cidades-estados independentes, Deus, ao notar que esta cidade está indo contra a sua vontade, está trabalhando com escravidão, com tristeza, com lamentação, contrário à vontade de Deus de que todos tenham alegria, paz, vida com abundância, então Deus troca, Deus substitui, manda destruir essa cidade, manda os seus anjos, destrói essa cidade, jamais se torna a edificar, conforme lemos no versículo 2. E entra o versículo 3. Por isso te glorificará um povo poderoso. Então, outro povo tem conhecimento de Deus. Deus se revela a uma outra nação, a uma outra cultura. E esta nação assume a obra de Deus, é escolhida, substitui uma cidade que despreza o dom de Deus, as bênçãos de Deus, o conhecimento de Deus, e Deus dá o conhecimento a outro, revela a outro, envia o Espírito, como nós lemos em Zacarias, que o Espírito do Senhor foi repousar no norte. Então é retirado de um lugar e é levado para outro. O dom, o batismo com o Espírito Santo, o poder, a revelação. Deus pode deixar em uma nação por um tempo, porque essa nação o obedeceu, o serviu, o buscou, mas se a próxima geração se perverter, se desviar, não tiver mais interesse em Deus, Deus vai levar o Espírito para outra cidade, para outra nação, pode ser até em outro continente, pode tirar do sul e levar para o norte, para o hemisfério norte. É o que realmente a palavra de Deus nos revela em tantos e tantos momentos, em tantos textos da palavra de Deus nós encontramos isso. Nós vamos trabalhar no livro de Daniel, onde isso será claramente ali revelado, mas aqui já há esse entendimento, há essa revelação aqui. Do versículo 2, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Então até uma nação que tinha fama na terra, nações formidáveis naquela região, vai conhecer a Deus. Deus vai derramar o Espírito ali, vai haver um avivamento, vai haver um reavivamento, um renovo será enviado, o Espírito de Deus será enviado para aquela terra, para aquela cidade, para aquela nação. Aqui está falando sobre cidade, pelo momento em que vivia-se como cidades praticamente independentes, ainda não tinha noção de Estado, de nação, mas cada cidade acabava por um tempo se fechando, construía ali a sua muralha e se isolava e tinha sua administração própria, sua economia própria. Ali era uma cidade-estado. E ali Deus batizava com o Espírito Santo, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Então uma cidade como Jerusalém foi escolhida para dali sair a lei, do Monte Sião sair a palavra do Senhor. Veja por quê, versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então Deus escolheu aquela cidade porque aquela cidade resolveu cuidar do pobre, resolveu ajudar os necessitados. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Deus escolheu, Deus se agradou. É isso que agrada a Deus. É não haver morte, não haver pranto, não haver choro, não haver luto. Haver alegria, promover a alegria. Se você promove a alegria para os outros, se você ama ao próximo como a você mesmo, como Cristo amou, e ajuda o pobre a sorrir, a se realizar, a ser feliz, Deus está ali. Os olhos de Deus estarão sobre você, sobre a sua cidade. Deus escolhe, abençoa e derrama ali o seu poder, o batismo com o Espírito Santo, a presença, a glória de Deus vai se manifestar neste lugar que agrada a Deus. Um dos primeiros momentos, Deus falou comigo desde a minha juventude, e Deus falou isso comigo.
Bem-aventurado é aquele que se compadece do pobre. Deus falou isso diretamente comigo. Embora já começasse a ir de encontro ao que a minha denominação vinha pregando ali sobre uma graça que excluía a obra, excluía o pobre, excluía o necessitado. E Deus veio falando comigo que não, que Deus queria que eu cuidasse e lembrasse dos pobres, como os apóstolos falaram com Paulo. Só deram uma instrução para Paulo, que ele se lembrasse dos pobres, o que Paulo diz que procurou fazer diligentemente. Por isso ele foi abençoado. É isso mesmo. Você nunca tinha ouvido falar isso? Te enganaram. Mentiram para você. Por isso tanta angústia, tanta tribulação, tanta confusão, espírito de demônios de confusão neste lugar que ensina a perverter a palavra de Deus. Diz aqui que a bênção de Deus vem sobre um lugar que se torna fortaleza do pobre e fortaleza do necessitado. É o que está ali no culto da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11. Que vinham, todos traziam cada um o que tinha na sua casa, o seu alimento. Vamos realizar uma ceia, uma refeição. Alguns comiam muito, traziam muito vinho, bebiam muito até se embriagar. E outros ficavam tristes, humilhados, não bebiam nada. Não tinham vinho, não tinham muita comida, tinham pouca coisa. E o apóstolo Paulo diz, vocês se reúnem para pior. Deus não está se agradando de vocês, vocês vão ficar doentes, vocês vão estar como mortos, vão estar dormindo. Vocês não vão sentir a presença de Deus, você não terá o poder de Deus na sua vida. Você não terá conhecimento de Deus. Você não vai receber a revelação de Deus. Está lá em 1 Coríntios 11 no Novo Testamento. E isso nós estamos lendo da mesma forma que em Isaías, o profeta, um dos profetas maiores, o profeta que tem o maior número de capítulos escritos no Antigo Testamento. E a nossa Bíblia inclui Antigo e Novo Testamento. Então nós temos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento essa confirmação. É neste lugar que Deus ordena a bênção. É onde há união, onde os irmãos vivem em união. Os irmãos, seja rico, seja pobre, tenha muito, tenha pouco, eles compartilham. Eles têm unidade, eles vivem em comunhão, em união. Como era a igreja primitiva, ali Deus ordena a bênção. Ninguém tem falta de nada. Essa é a vontade de Deus. Na sua angústia, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Se você faz isso, eu digo para você, com testemunho próprio, você sentirá a presença de Deus como naquele culto de maior glorificação, com instrumentos, com hinos, com cânticos, levantando a mão, gritando. Quando você socorre um necessitado, a presença, a glória de Deus vem sobre a sua vida. Deus olha, se agrada, envia bênção, confirmação. Você sente o mover do Espírito Santo na sua vida. É real isto. E Ele te escolhe, Ele te batiza, e Ele vem morar em você. Isso acontece comigo. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Você tem força? Quando você usa essa sua força para ajudar o seu irmão, para levantá-lo do chão, para colocar no seu ombro, como fez o samaritano, na resposta que Jesus deu sobre amar ao próximo, Jesus contou a história, a parábola do samaritano. Sombra contra o calor, refúgio contra a tempestade. O samaritano cuidou, ele tinha um vinho, ele tinha um azeite. Você anda com vinho, você anda com azeite para levar alegria, cura para os outros, felicidade, vida com abundância. Se você faz isso, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E ele então levou o que havia caído na mão dos salteadores, levou no seu animal, até a hospedaria, pagou para que ele ficasse ali, e se houvesse algum gasto a mais, ele pagaria mais. E esse mais, essa obra de superrogação, esse fazer a mais, tudo ali está incluído. Tudo nós devemos pregar, mencionar. Não podemos ficar pulando momentos da palavra de Deus que vão contra o seu fundador, o seu homem, o seu vento de doutrina.
o homem que fundou a sua denominação, sendo que Jesus está dizendo: faça mais, ame mais, leve no colo, seja refúgio contra a tempestade, seja sombra contra o calor, como foi o samaritano. E ele disse: se tiver gasto, eu pagarei a mais. E Jesus disse: faça como ele. Vai e faça igual, seja como ele, faça mais. Sempre esteja disposto. Já dei tanto este mês, já fiz tanto este mês, pois mês que vem eu farei mais, se Deus quiser. Se Deus me ajudar, Deus permitindo, eu quero fazer ainda mais. Eu quero amar ainda mais. Eu quero louvar ainda mais. Ser sombra contra o calor. Ajudar o que está sofrendo, ajudar o que está triste, o que está perdido, abandonado, caído, levantá-lo. Ser fortaleza para o pobre. Cuidar de alguém, ajudar alguém, socorrer alguém. E sinta a presença de Deus. Sinta a vontade de Deus estando confirmada nessa atitude. Sinta o mover do Espírito Santo confirmando esta palavra na sua vida e no mundo inteiro. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então seja o que ama, não seja o opressor, não seja o que leva tristeza, não seja aquele que passa de largo, como sacerdote, como levita, não seja o que deixa o outro caído, perecendo. Não seja como o opressor. Seja como o que leva vida, refúgio, sombra, fortaleza para o necessitado na sua angústia. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. Então aquela cidade destruída lá no versículo 2 é a cidade dos tiranos, dos que oprimem o pobre, o necessitado, dos que dizem que não precisa cuidar, não precisa ter boas obras, não precisa fazer o bem, não precisa amar ninguém. Vai sofrer, será abatido, vai passar vergonha, será oprimido. Veja como está aqui no versículo 6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Veja, Deus é o Deus da alegria, Deus é o Deus da bênção. Deus quer ver todos alegres, Deus não quer ver nenhum pobre sofrendo, angustiado, sofrendo a tempestade, sofrendo o calor. Deus quer ver uma festa. Deus quer uma festa na terra, assim como existe uma festa no céu. E Jesus está lá. Nós temos o Pai, temos o Filho, temos os arcanjos, os querubins, os anjos. Cada um tem o seu papel. Um canta, outro bate as asas, outro voa, outro pode tocar algum instrumento, mas o Filho promove a festa. O homem promove a festa. É diferente do anjo. A visão de Deus, essa visão da festa, inclui a presença do homem, da humanidade salva para participar de uma festa no céu. Vai haver as bodas do Cordeiro. Então, uma festa que agrada os céus é a festa do casamento. É uma celebração de unidade, de comunhão, de união. Então, a grande festa será a festa dos salvos da terra no céu. Então, quando há salvação na terra, o pecador se arrepende, se converte, a festa no céu, promove uma festa no céu. E na chegada da igreja, do povo de Deus, junto ao Cordeiro, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, homem,
haverá uma grande festa, as bodas do Cordeiro, a chegada da noiva do Cordeiro, a igreja do Cordeiro. Então, algo que o homem, como ser, como um dos seres que a partir da salvação em Cristo compõem o céu, enchem o céu, a parte do homem, do ser humano, homens e mulheres salvos, enchendo o céu, será importantíssima essa participação do homem na promoção da festa, das bodas do Cordeiro. Uma grande festa. Quem sabe, poderíamos dizer, será a maior festa que já aconteceu no céu. E olha que o céu é um lugar de alegria, de vida, de festa, de celebração. Mas então Deus está promovendo para o seu filho uma grande festa, chegada da noiva, da igreja. E haverá festa no céu. Nós somos convidados para esse banquete. Haverá um grande banquete. Jesus com o pão, Jesus com o vinho. Ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, já antecipando o milagre do céu. Ele vai transformar as águas dos céus em vinho. E nós beberemos o vinho numa grande festa com muita alegria. Então aqui o texto está antecipando essa festa. Está dizendo que o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos. Vinhos velhos, nós já falamos lá no versículo 1, nós falamos dos conselhos antigos, dos conselhos de Deus desde o princípio, importantes, fundamentais, os primeiros. Revelação da palavra de Deus com amor, cuidando de nós com a sua palavra, nos dando instruções, já pensando em nossa chegada no céu, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus para uma grande festa. Então essa festa com animais gordos, muita comida na mesa. É o banquete do Cordeiro. São as bodas do Cordeiro aqui em Isaías 25, versículo 6. Uma festa de vinhos velhos. Jesus disse que estava bebendo vinho. Mais uma vez, ele sempre bebia o vinho com seus apóstolos. Ele próprio foi chamado de beberrão, de glutão, porque bebia vinho com os seus apóstolos, com até os publicanos, com pecadores. Citou as crianças que tocavam flautas, crianças que cantavam prantos, e os judeus não aceitavam. Quando cantavam, diziam, está aí um glutão, beberrão. Mas aqui Jesus está dizendo, vamos nos alegrar, vamos ter uma festa, um banquete celestial. Ele participou da última ceia e disse, a partir de agora não vou mais beber o vinho. Ele estava falando de um momento tão importante, tão especial, ao qual eles passaram muitos anos, alguns anos juntos, bebendo, comendo na mesa, diariamente. É citada na palavra de Deus uma última ceia. Mas aquela ceia acontecia constantemente. Eles bebiam e comiam naquela mesa. Ele disse, eu estarei com vocês. Vocês estarão comigo numa grande mesa, no reino de Deus, na glória. E aí lá eu vou beber de novo com vocês. Nós faremos festa. Haverá alegria eterna. Uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. O vinho da alegria, o vinho da festa. Não é o vinho do beberrão, não é o vinho da dissolução, não é o vinho do pecado. É o vinho da alegria, é o vinho da comunhão, é o vinho da unidade, é o vinho que traz alegria para todos, como Jesus, do vinho novo, do vinho antigo, dos odres velhos, dos odres novos, de tantos exemplos do vinho na palavra de Deus, do vinho da ceia do Senhor, onde alguns se embriagavam, e Paulo dizia, e vocês perguntam se os outros também já beberam, ou vocês se embriagam isoladamente e humilham os que nada têm, os que não têm vinho para beber. Mas aqui haverá vinho para todos. Então que você tenha esse propósito, você sinta essa alegria, essa liberdade
E se Jesus está nos convidando para a ceia, para cear, para a mesa, para a festa no céu, não abra mão. Beba este vinho. Aceite Jesus. Receba Jesus agora no seu coração e receba a paz, receba a alegria dos céus, receba a vida, vida com abundância. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.